Boa noite, Ismael. Tudo bom? Boa noite, meu cara. Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo legal. Então tá bom. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Hoje a gente está recebendo o Ismael. O Ismael é o maior especialista do Brasil em rates. E hoje a gente vai conversar um pouquinho tanto sobre a trajetória do Ismael e também sobre rates, não teria como ser diferente. Então, Ismael, obrigado pela sua possibilidade, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente essa noite. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Não, o prazer é todo nosso. Ismael, para quem não te conhece, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouco aí onde que você mora, o que que você faz, só para o pessoal te conhecer melhor. Cara, meu nome é Ismael, a gente tem um canal aqui, a Central do REIT, que a gente dedica aí 100% a falar de REITs. Não que eu invista só em REITs, né? Mas o meu foco aqui é estudar especificamente os REITs. Começou como um interesse, né? No Brasil a gente tem muito analista, influencer falando de fundo imobiliário. Mas nos Estados Unidos não tem, né? A gente não tem ninguém, pelo menos não tinha ninguém aqui no Brasil que falasse sobre o assunto. E aí eu comecei a estudar aí mais a fundo e vi que a dinâmica dos REITs era bem diferente dos fundos imobiliários. Então, o foco de se investir em um veículo é diferente do foco de se investir em outro, até a forma da tributação. E, e aí eu lembro que eu comecei a falar muito de investimento. Tinha vários grupos de WhatsApp, né? A gente ficava ali compartilhando sobre investimento no Brasil. E aí eu sempre falava, né, de investimento na Bolsa dos Estados Unidos e tal. E um dia uns amigos meus me chamaram para falar sobre como abrir uma conta na corretora americana. Na época estava até começando aqui as corretoras, né, voltada ao público brasileiro. E aí é lógico, eu fui falar de REITs também, como que era fácil investir, como é que funcionava. E aí um amigo falou, pô, monta lá um Telegram e manda as informações lá, entendeu? E aí foi quando a gente montou um Telegram, foi o primeiro mesmo. E, e aí a Intuito era só meio que como estudo, né? Estudava, mandava o pessoal ali, as análises que a gente fazia sobre os vídeos, aí depois veio o Instagram também. Mas o intuito principal é mostrar pro pessoal, né? Como investir nos Estados Unidos nessa classe de ativo específica, que apesar dela pagar dividendo, né? Muito investidor acaba focando nela como foca no fundo imobiliário. E ela é um tanto diferente. Uhum. A gente vai falar bastante sobre REIT hoje, mas eu queria entender um pouco melhor sobre isso. Então, você está me dizendo que o Central do REIT nasceu, então, inicialmente como um canal no Telegram, é isso? Isso. A gente começou como canal de estudo no Telegram. Entendi. E hoje, além do Telegram, vocês têm aqui o Instagram e o YouTube também, não é isso? Tem o YouTube, tem o Twitter. Tá. Me fala um pouquinho sobre vocês, Mael, antes de a gente entrar no assunto REIT, né? O pessoal te conhecer, sua trajetória profissional. Hoje você trabalha como analista de REIT ou analista aqui no Brasil. Me conta um pouquinho sobre você. Cara, hoje eu tô aqui no processo aqui, né? Eu pretendo tornar aqui, pegar meu CNPI o quanto antes, né? Cara, eu sou, na verdade, eu comecei minha carreira mesmo como professor, cara. Sou professor universitário, já tinha uns 12 anos que eu fui professor universitário. É, eu era professor da área de farmácia, né? Então, depois passei também ali em concurso público. Mas o meu foco principal, a coisa que eu sempre gostei foi de dar aula, né? Então, Sim, acho que essa parte aqui dos vídeos veio muito disso, né? A falta que eu sinto até de poder voltar a dar aula também. entendi. Então, na realidade, você era professor. Era ou é? Continua dando aula em universidade ou não? Continuo dando aula. Sim. Entendi, Não, hoje entendi. já tem um tempo, né? Aham, Três meninos em casa não tem como, mas tá. Você tem três filhos, então não é fácil, né? sim, não é fácil. É. E agora, me fala uma coisa, Ismael, assim, ao longo da sua trajetória é muito, pelo menos incomum aqui no Brasil, até se falar de rate, como você falou, né? Acabou que você se tornou o maior especialista, na minha visão, de rate, mesmo porque eu acho que você foi o pioneiro nisso, não foi? Sim, para falar só de REIT, sim. Tem muita gente que falava de Sim. REIT, né? Tem E, gente até que você procurar fundo imobiliário americano, aparece muito aí no YouTube. sim. Mas aí me fala uma coisa, né? Porque assim, vamos lá. Existe normalmente uma evolução como investidor, vamos dizer assim. A pessoa começa a investir na renda fixa, depois vai para fundos imobiliários, renda variável, e em algum momento ela fala, pô, eu tenho que dolarizar uma parte do meu patrimônio, eu tenho que começar a investir lá fora. Né? Como que foi a sua trajetória como investidor? Né? Em algum momento você falou, bom, eu estou investindo meu dinheiro aqui, mas eu queria
realmente algo diferente. E aí você encontrou os REITs. Conta um pouco dessa sua trajetória como investidor. Ah, eu comecei a investir tem um bom tempo, foi o quê? Lá para 2008, 2005, já investia, mas investi aqui no Brasil, Tesouro, ali o básico, né? Essas coisas. Cara, o que mudou muito a minha visão foi porque é o seguinte, eu tenho um filho, meu filho mais velho, e ele estudava num colégio americano com bolsa, né? Então ele tinha Entendi. bolsa lá de quase 80%. E, pô, e aquela época o dólar era tipo uns 60, uns 60, uns Aham. 80. E aí o dólar só foi subindo, entendeu? Então, mesmo com bolsa, chegou uma hora que ficou inviável. Aham. Então, é o que eu sempre comento pro pessoal. Pior do que você perder a oportunidade é você ver alguém que você ama perdendo a oportunidade, né? Sim. Então, por mais que eu tivesse investimento, tivesse dinheiro investido, tava tudo do Brasil, entendeu? Não tinha o que fazer. Então, o meu dividendo estava em real. Então, por mais que eu olhasse ali, o dólar já estava chegando em 3,20, 3,60, 3,80. Então, quando veio a pandemia, eu já tinha ali uma boa parte do patrimônio já em dólar, né? E Entendi. apesar de que eu continuo fazendo aporte ainda em dólar, mas acho que o que mais pegou para mim foi isso. E outro ponto também, né? Pô, era muito fácil viajar. Eu lembro que eu tenho até na minha carteira, acho que ela não está aqui, eu tenho uma nota de US$ 1 que eu guardo, eu vou até mostrar pro pessoal. Ó. Essa nota aqui eu guardo ela, cara. Eu comprei ela, eu paguei 1,80 nessa nota aqui de US$ 1. Ó. Aí eu falo que eu só vou vender ela o dia que o dólar voltar de novo a valer 1,80. Talvez nunca, né? Ou seja, você Então, nunca mais vai se desfazer dessa nota. é a nota da sorte aqui. Porque, pô, é importante a gente valorizar a parte do nosso Com patrimônio. Tudo que a gente certeza. compra tá em dólar, pô. O telefone que a gente está Sim. conversando tem dólar, então você poder viajar sem nunca mais ter que preocupar com cotação com câmbio é uma maravilha, né? Uhum. E aí você foi olhar para o mercado americano e você falou assim, bom, eu tenho aqui uma infinidade muito maior de opções, né? Eu tenho ETFs, tenho estoques, então assim, enquanto no Brasil a gente tem, sei lá, 300, 400 ações, nos Estados Unidos a gente tem 5 mil e poucas ações. E em algum momento você falou, bom, eu gostei de REITs. Por quê? Né? Conta um pouquinho sobre isso, né? Por que que você gostou tanto de REITs, se especializou em REIT? Ah, quando eu comecei, a primeira coisa que eu fui olhar era um gráfico, eu fui procurar qual foi o investimento que teve mais retorno na Bolsa dos Estados Unidos. Aí eu sempre imaginava que teria sido assim, no âmbito geral, tivesse sido qualquer outra coisa, menos imóvel, né, o REITs. E aí tinha um estudo da JP Morgan que mostrava que em diversos ambientes, né, se pegasse um prazo de 10, 20, 30 anos, os REITs tinham apresentado o melhor retorno, né, inclusive descendo de quase que o dobro do S&P 500. E aí eu falei, pô, não é possível, porque, pô, imóvel, entendeu? Imóvel é um negócio que só paga aluguel. Eu tinha muito essa visão, né, do aluguel, que a gente Sim, aprende no Brasil. Ah, é melhor investir do que pagar, comprar imóvel para aluguel. Aí foi quando eu fui entender que a dinâmica dos REITs não é exatamente a mesma ideia de se investir ali num aluguel, né? Apesar de ser um bem imóvel também, mas a dinâmica ela é bem diferente. O custo de capital é bem diferente, né? A gente aqui como pessoa física, a gente nunca vai conseguir ter um custo de capital que um REIT tem, por exemplo. sim. E aí você falou, bom, é clássico essa imagem, né? Inclusive hoje, quando eu falei lá da live, né, até coloquei essa imagem, né, que mostra o retorno excedente, né, sobre os P500, que a média dos REITs tem, né? Daí você falou, ah, então é isso aqui mesmo que eu vou colocar meu dinheiro. Eu vou me especializar em REIT porque é aqui que vale a pena. Foi mais ou menos assim? Exatamente. E outro ponto também que a gente não olha, né, que eu já olhava, né? Pô, quando você começa a ter um patrimônio maior, uma coisa que você tem que olhar é a segurança, né, do seu investimento. Né? Uma coisa Sim, é você sim, investir US$ 100 ali, se você perdeu US$ 10, não vai te fazer tanta diferença. Mas quando você já tem um patrimônio maior, você precisa de uma segurança, né? E os sim, REITs, eles têm a segurança que é um imóvel. Então, assim, se tudo for ruim, na pior das hipóteses, você tem um imóvel ali que está lastreando as operações, né? É diferente quando você investe em uma empresa onde todo o lastro dela está no fluxo de caixa. Não quer dizer que você não deve investir, mas você tem que considerar esse risco também que você tem ali no seu sim, patrimônio principal, né? sim. Agora, me fala um pouquinho, saindo agora um pouco dessa sua trajetória como investidor e entrando mais nos REITs especificamente, né? A gente está falando aqui sobre REIT, mas pode ser que tenha pessoas aqui ouvindo a gente que não saiba o que é um REIT. Explica para a gente o que é um REIT. Ah, então, os REITs eles foram criados lá no começo dos anos 70. A ideia principal deles era
Na verdade, eles que deram origem aqui, né, os nossos fundos imobiliários, é a mesma ideia do fundo imobiliário. É uma empresa, só que aqui é fundo, né, lá é empresa, ela compra os imóveis e aí ela repassa parte daquele lucro que ela tem com os aluguéis na forma de dividendo. Só que as Uhum. pessoas, elas enxergam só o dividendo, você não tem só o dividendo, né? Quando você investe, Perfeito. por exemplo, em um apartamento para alugar, você tem o aluguel, que seria o dividendo, e você tem também a valorização natural ali daquele imóvel ao longo do tempo. E os REITs, eles seguem essa dinâmica também. Então, quando eles foram criados, qual que era a ideia? Eles iam falar assim, olha, a gente vai dar para vocês uma grande vantagem, os REITs no caso. Vocês vão ser isentos de imposto de renda. Então o REIT ele não Uhum. paga imposto sobre lucro, mas em compensação ele é obrigado a distribuir dividendo. E o investidor americano, assim como o brasileiro, ele gosta do dividendo também, né? A teoria do pássaro na mão. Ele gosta de receber seus dividendos. Quem já tem uma carteira de aposentadoria quer receber um rendimento regular. E essa é uma das grandes vantagens dos REITs. Mas, na minha opinião, uma das maiores vantagens dele é trabalhar com imóvel e ser isento de imposto sobre lucro. Tá. Isso aí, então vamos lá. O rate a gente pode dizer que seria muito parecido com o nosso fundo imobiliário de tijolo, então. Sim, a gente tem também os REITs de papel, né? Que são os de Sim. mortgage. Eu já vi alguns vídeos de você falando um pouco sobre isso, mas aqui, por exemplo, no Brasil, é uma classe de ativos muito que o investidor gosta muito, né? O fundo imobiliário de papel, lastreado em crise, aquele negócio todo. Já o de mortgage, você mesmo já falou, eu já vi alguns vídeos falando que você não gosta muito, né? Por quê? Ah, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, vamos lá. A crise de 2008 começou nas hipotecas, entendeu? A bolha Sim. imobiliária de 2008 começou exatamente aí. E quando eu analiso, por exemplo, um fundo imobiliário de tijolo, um REIT Equity, né, que são os REITs de tijolos também, você consegue ter algo palpável, você consegue ver ali o que você está investindo, entendeu? É um galpão industrial, é um apartamento, então você consegue avaliar. Um REIT papel não. Então, por exemplo, eu tenho por exemplo, vamos supor que eu investisse uma hipoteca do Rafael. Eu estou investindo em hipoteca que você está pagando. Só que, por exemplo, eu não consigo analisar a sua situação financeira, entendeu? Eu não consigo saber se é um bom pagador. O REIT, em tese, está falando que você é um bom pagador, mas eu não consigo saber. Eu não consigo saber se o apartamento que você comprou vale realmente aquilo. Então, é muito difícil você fazer essa avaliação. E segundo ponto, que eles trabalham pegando dinheiro no mercado e emprestando a um juros maior. Então, ele Sim. ganha nessa diferença entre o que ele capta e o que ele empresta. E aí você tem diversos riscos. Por exemplo, o que a gente está vendo agora, a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo. Então, se a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo, aquela hipoteca que ele fez ano passado começa a ficar comprimida essa diferença, entendeu? E se a Sim. taxa de juros dos Estados Unidos descer, aí já é o contrário. As pessoas vão refinanciar seus imóveis e aí vai descer novamente. Então, ele sempre trabalha com esse risco. É difícil a gente ver REIT hipoteca que não tem um risco muito alto. E é lógico, o mercado ele trabalha calculando o risco, né? A maioria das pessoas, investidor físico, ele só olha a rentabilidade, mas o mercado ele olha risco. E quando você olha para o risco desse tipo de REIT, todo mundo sabe que não vale a pena. E aí o retorno exigido é muito alto, né? À toa que eles têm um dividend yield ali na casa de 8 a 10%. Entendi. Então, na realidade, assim, você falou algo muito importante que eu concordo plenamente, sabe, Ismael? Quando você começa a investir, né, eu tenho aqui na minha audiência grande parte de iniciantes, né? E eu vejo que uma grande preocupação do iniciante é justamente a rentabilidade. Quanto que eu posso ganhar? Né? E aí, como eu converso, né, enfim, já tenho mais de uma década de mercado e também conversando com investidores experientes como você, é impressionante como a conversa muda, né? Ninguém mais fala de rentabilidade, todo mundo fala de risco, né, de preservação, né, porque é aquilo, né, 50% de queda, você precisa de 100% de retorno para recuperar. Né, então, isso eu fico impressionado como os investidores com mais tempo de mercado eles sempre se preocupam com risco, enquanto o iniciante sempre está buscando a questão aí de rentabilidade. E aí, a gente comentou sobre a questão de fundo imobiliário, de tijolo e REIT. Tá? Então, só para o pessoal entender como os REITs conseguem tomar dívida, coisa que aqui no Brasil até consegue através de crise, enfim, mas numa escala muito menor, a gente poderia dizer que um REIT seria equivalente a empresas imobiliárias aqui no Brasil,
por exemplo, da BR Properties, ou mesmo construtoras como Exetec, Trisul, enfim. Então, elas são muito mais parecidas com empresas do que com fundos, correto? Sim, só que assim, a pessoa até me pergunta muito isso, né? Seria mais uma property. Eu já não acho que seria tão parecido, porque o que acontece? A property ela não tem as vantagens tributárias que os REITs têm, entendeu? Então, o REIT Uhum. ele tem muita vantagem tributária. Tem alguns REITs que você recebe o dividendo isento da ponta lá do inquilino até chegar em você, entendeu? Você não paga nada de Uhum. imposto. E essa carga tributária ela faz muita diferença. Eu já mostrei até alguns vídeos, por exemplo, algumas empresas imobiliárias nos Estados Unidos, que a partir do momento que elas convertem um REIT, ela dá um salto de qualidade, valoriza muito, o dividendo sobe, entendeu? Porque é como se ela liberasse aquele imposto ali, né? Então, ela seria um híbrido, né? Entre o que a gente conhece como fundo imobiliário, ela tem a vantagem dos fundos imobiliários e ela tem a vantagem de ser uma empresa, como é o caso de uma property. Entendi. Agora, falando sobre essas questões tributárias, né, já que você falou, existe essa isenção fiscal nos Estados Unidos, mas especificamente para os dividendos, né, para nós brasileiros que estamos investindo lá fora, existe uma retenção de 30%, né, nesses pagamentos. E muitas pessoas acreditam que isso acaba desestimulando, né, essa geração de renda passiva através de REITs. Qual que é a sua visão sobre isso, né? Eu sei que, assim, existem os REITs, vamos dizer assim, mais vacas leiteiras, né? Aqueles que são mais pagadores de renda passiva, e existe aqueles REITs mais de tecnologia, inclusive, tipo AMT, Equinox e outros que possibilitam aí você se expor a esse setor e aí é um setor muito mais de crescimento. Mas qual que é a sua visão, assim? Você acha que quem está montando uma carteira de REIT deveria se preocupar mais com renda passiva, mais com crescimento? Como que você vê essa questão? Vamos lá, tem dois pontos que eu gosto de ressaltar sobre essa questão do imposto, né? A primeira delas, exatamente isso que você falou, que nem todo REIT é simplesmente pagador de dividendo, entendeu? Ao meu ver, a maior parte dos REITs eles são para crescer. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, por isso que eu falo de estratégia diferente. No Brasil, a gente tem o nosso fundo imobiliário. Ele tem uma grande vantagem, que ele é isento de imposto sobre dividendo, mas ele Sim. paga imposto sobre ganho de capital. Então aqui faz muito sentido a gente olhar para o dividendo, né? Fiscalmente falando ali, o dividendo ele é muito importante porque ele tem essa vantagem. Nos Estados Unidos já é o inverso. A gente tem o imposto sobre dividendo, que é os 30%, mas a gente é isento de ganho de capital até os 35 mil reais. Então, a estratégia de investir em REITs, ao meu ver, para quem quer fugir disso, é muito mais focar no ganho de capital do que propriamente no dividendo. E, ao meu ver, mais de 60% dos REITs, eles são mais focados em ganho de capital no longo prazo do que realmente em dividendo. Não é à toa que o yield deles é baixo. E yield baixo não quer dizer que o REIT esteja pagando pouco dividendo. Quer dizer que o mercado está disposto a pagar um preço mais alto do que aquela empresa está pagando ali de dividendo, já que o dividend yield é uma métrica que relaciona a cotação com o dividendo pago. Segundo ponto, existe uma falsa noção no Brasil de que é 30% de imposto sobre dividendo, e não é bem assim, tá? Tem muito REIT que você paga bem menos imposto sobre dividendo, já que os dividendos dos Estados Unidos, eles têm mais de 70 tipos de classificação. Você tem ganho de capital, você tem o retorno de capital, você tem, quer ver o que mais? Dividendo não tributado. E os REITs, você tem o seguinte, você tem o lucro que o REIT recebe, tanto é que o lucro não é uma métrica tão importante, o que importa é o FFO, que é o fundo de operação dele. E você tem uma coisa chamada depreciação, que ela entra como um gasto do REIT. E o REIT não é obrigado a distribuir essa depreciação para o investidor, né? Apesar do dinheiro existir lá. E quando o REIT distribui essa depreciação, ela não é tributada, ela entra como um retorno de capital. Então é por isso que eu falo, muito investidor acha que é os 30%. E realmente, se você abrir uma conta hoje na corretora americana, todo dividendo que cair, ele vai ser tributado nos 30%. Só que quando chegar ano que vem, lá mais ou menos em fevereiro, todo aquele dividendo que não deveria ter sido tributado, ele vai ser estornado para dentro da sua conta. Então, inclusive, tem muito REIT que a tributação chega a 13%, 14%, dependendo de como foi classificado o dividendo dele ao longo do ano. Entendi. Não, isso é uma informação muito importante para o pessoal, né? E aí, trazendo agora mais aqui para as questões
nossas, né, de alocação de ativos, enfim. Você já falou no começo da live que não investe 100% em REIT, né? Mas eu imagino que você tenha uma grande parte do seu patrimônio em REIT ou não, você tem uma carteira diversificada, enfim. Não, não, eu tenho. Nos Estados Unidos hoje está cerca de 60% em REITs. Mas é porque é o que eu mais estudo é REITs, entendeu? Uhum. Mas eu acho que o normal é a pessoa ter. Falam só de Estados Unidos, né? 40, 50%, né? Isso dependendo do perfil também da pessoa. Tem gente que é mais arrojada, tem gente que é mais seguro, né? Isso vai depender muito da característica de cada um. Sim. Eu tô te perguntando isso, Ismael, porque semana passada a gente teve com o Marco, né, o Marco Correia, da Suno, né, e FI, enfim, um grande aí influencer de fundos imobiliários, e ele investe 100% em fundos imobiliários, né? Então, todo mundo que chega aqui fala, bom, você é especialista em REIT, todo mundo acha que você vai investir 100% em REIT, não necessariamente, né? Lógico que você tem uma predisposição, uma carteira, tá? E te falando agora sobre essa questão dos critérios, né? Então, tem muita gente aqui vendo a gente falando assim, tá bom, Rafael, legal, o REIT é um ativo bacana, é lastreado em imóveis, performa no mono a longo prazo acima das P500. O que que eu tenho que olhar quando eu estou pensando em escolher um REIT para minha carteira? Eu acho que é o seguinte, por exemplo, tem uma característica que no Brasil é muito difícil da gente olhar, que é exatamente esse primeiro ponto, né? Que é a segurança. E a segurança que a gente tem no REIT é a dívida dele, né? Quanto maior a dívida, quanto pior a estrutura de dívida do REIT, maior o risco que você tem a se investir nele. Então eu parto de dois pressupostos aqui, né? Primeiro é rentabilidade, é o crescimento do lucro ao longo do tempo, e o segundo é dívida, porque aí você vai conseguir conciliar o risco que você tem com o retorno que aquele REIT tem para te oferecer. E de novo, né? O retorno ele não vem só através do dividendo. Inclusive, eu acho que o melhor retorno dos REITs é no crescimento, na valorização das suas ações, né? Então, se eu pudesse falar que, de onde eu parto para os REITs? É desses dois pressupostos. Dívida, porque lá vai estar o risco que você do seu investimento, e o crescimento do lucro ao longo do tempo, né? Entendi. Bom, se a gente está falando de dívida, muito provavelmente você deve utilizar algum indicador de dívida sobre FFO, sobre alguma coisa nesse sentido. Qual é o limite que você estabelece na sua análise? Eu sei que isso é muito dinâmico, depende de outras questões, mas só para o pessoal sair aqui com um número, né? 3 vezes, 4 vezes, o que você entende que a partir desse número começa a ficar muito arriscado, melhor deixar de lado? O índice mais usado, que as pessoas mais comumente usam, é o dívida EBITDA, né? Principalmente no Brasil. A maioria dos REITs, assim, eles começam a ficar muito arriscados quando eles têm uma dívida EBITDA acima de 6 vezes. E é normal isso nos Estados Unidos. As pessoas que estão saindo do Brasil acham isso um absurdo, uma dívida EBITDA tão elevada, que aqui é uma, 2 vezes, às vezes. Isso porque Uhum. acontece exatamente porque eles têm um lastro muito grande. Fato é que a métrica mais importante de endividamento não é nem o dívida EBITDA, é o loan to value, né, o LTV nos Estados Unidos. Para o pessoal entender o que é um loan to value. Se você vai lá na Caixa Econômica hoje, compra um apartamento de 100 mil e dá uma entrada de 30 mil reais, o seu loan to value é de 70%. Então, é quanto daqueles imóveis ali que está sendo garantido por dívida. Nos Estados Unidos hoje é normal o loan to value na casa de 26 a 30%. Ou seja, baseado no montante de patrimônio que ele tem, é uma dívida relativamente baixa, entendeu? Já que o dívida Uhum. EBITDA está relacionado ao fluxo ali de capital, de caixa que está entrando no REIT. Mas essas duas métricas são as mais importantes ali, né? Para a gente olhar o dívida EBITDA, esse risco que a gente tem ao se investir no REIT. Entendi, não, entendi perfeitamente. E aí entra uma outra pergunta, né? A gente vê um cenário hoje de expectativa de subida de juros americano, né? A inflação americana batendo recorde, aí, uma inflação em 40 anos. E aí o Fed assumindo que talvez a inflação não seja passageira, como ele disse que era, né? É. Então, a gente tem uma reunião agora em maio, muito provavelmente uma subida de 0,5%. E aí, assim, as pessoas elas subestimam 0,5%, né? Mas 0,5% no Brasil, que é 11 e pouco, é uma pequena alteração. Se você sai de um 0,5% para 1% nos Estados Unidos, você acabou de dobrar o custo financeiro de muita gente. Então eu te pergunto, qual que é a sua expectativa
para esse cenário que a gente está vendo inflacionário, tá? E eu entendo que assim, os imóveis eles têm uma proteção natural contra a inflação. No entanto, diante do endividamento dos REITs, a gente está vendo uma subida de juros nos Estados Unidos. Como que você vê esse cenário para os próximos meses e anos de subida de juros nos Estados Unidos para os REITs especificamente? Então, aí eu gosto de separar os REITs por setor, né? Porque vai depender muito da dinâmica de cada setor de REIT, que lá é muito grande. A gente vai ter mais de 14 setores de REITs. Você tem setor, que é como os de data center, infraestrutura, em que hoje eles têm um custo de capital muito baixo, e isso vai influenciar, é lógico, ali nessa taxa de crescimento desses REITs ao longo do tempo. A gente sabe que a taxa de juros aumentar muito, eles não vão conseguir manter aquele ritmo de crescimento que eles estavam tendo ali nos últimos anos. Já tem outros REITs que a dinâmica é muito diferente. Eu vou te dar exemplo aqui, o REIT residencial. O Fed aumentou agora, né, a taxa de juros em 0,25, e como você falou, eles têm a perspectiva de aumentar em 0,50. Só que isso pode ocasionar ali um efeito rebote, né? Hoje um dos principais indicadores que compõem o índice inflacionário dos Estados Unidos é a taxa de hipoteca de 30 anos americana. Com essa elevação de 0,25 e a perspectiva de aumentar em 0,5 a próxima, a taxa de hipoteca dobrou nos Estados Unidos nas últimas semanas. E isso, é lógico, ajudou a elevar a inflação, que é o que o Fed não quer. Se o Fed Uhum. aumenta excessivamente a taxa de juros nos Estados Unidos, o que vai acontecer? O dólar volta para dentro dos Estados Unidos. E, de novo, inflação. Então, assim, é bem mais difícil para eles manobrar nesse quesito que a gente aqui, né? A gente aumenta a taxa de juros, se o dólar entra para dentro do Brasil, isso é positivo para nós, né? Para eles, não é bem assim. E o setor residencial, por exemplo, é um desses casos que eu estava comentando. A hipoteca nos Estados Unidos aumentou bastante nas últimas semanas, saiu da casa de 2,5%, que está batendo ali uns 4%. Isso parece pouco para a gente, mas para eles já é um aumento considerável. Tá muito difícil comprar casa hoje nos Estados Unidos, você não tem estoque de casas e as pessoas estão partindo para o aluguel. E aí, o reajuste dos aluguéis residenciais nos Estados Unidos está um absurdo. Algumas regiões estão chegando a 30% em comparação com o ano passado. E aí é onde o investidor acaba ganhando, porque com um reajuste muito grande de aluguel, é lógico que isso acaba retornando no aumento do dividendo, tá? E aí é o que as pessoas confundem, dividendo com dividend yield. No Brasil isso virou sinônimo, e não é a mesma coisa. O dividendo do REIT ele acaba aumentando. Só que muitas vezes o dividend yield vai cair, porque a cotação sobe mais do que o aumento desse dividendo. E aí é onde o investidor vai acabar ganhando nas duas pontas, tanto no dividendo que subiu, quanto na cotação ali do REIT que se valorizou. Entendi. Então, assim, na sua visão, Ismael, me corrija se estiver errado, eu posso ter entendido errado. Mas você acha que esse cenário que a gente vive para os próximos meses de a inflação na realidade ela não é para os próximos meses, ela já é presente. Mas com a expectativa de subida dos juros dos Estados Unidos, você crê então que isso possa ser positivo para os REITs ou não? É como eu falei, por exemplo, os REITs de data center, infraestrutura, eu não acho que sejam positivos, né? REITs que são de Certo. capital intensivo, que necessitam muito Uhum. de dinheiro ali para poder gerar seu maquinário. Já tem outros REITs que vai ser benéfico, como são os REITs de residenciais, os REITs de varejo já vão sofrer mais, entendeu? A gente está tendo uma quebra na cadeia agora que vai beneficiar muitos REITs industriais. Então, essa dinâmica de aumento de taxa de juros, ela vai influenciar os setores de REITs de forma diferente, entendeu? Para alguns REITs vai ser Entendi. ruim, para outros vai ser bom. Entendi. E aí você falou muito sobre setores aqui, né? Você falou, olha, o setor de tecnologia vai sofrer um pouco, setores residenciais podem até se beneficiar, né, dependendo do que acontecer no mercado. Falando especialmente sobre setores, né? Quais são os setores de REITs que você mais gosta, né? Aqueles que você mais investe? Mas acho que o mais comum aqui, que eu sempre falo, aqui é dois setores que todo mundo acaba enchendo a carteira, né? São REITs industriais, porque eles estão muito ligados ao setor de logística, e os REITs de Uhum, varejo, porque os REITs de varejo eles acabam tendo contratos muito longos, né? Eles oferecem uma certa segurança para o investidor de que não vai ficar ali toda hora renovando o contrato. Eu, pessoalmente, eu uhum, acho que o setor que eu mais tenho afinidade é o setor industrial, porque é um setor muito fácil de escolher REITs, e todos eles estão ali se desalavancando, diminuindo seu custo de capital. Então,
hoje, para aquele investidor que está iniciando, eu acho que os dois setores mais interessantes é o setor industrial e o setor residencial, por exemplo. E o setor de varejo também, né? Mas o setor de Uhum. varejo é um desses, que pode sofrer bastante ali com esse aumento de taxa de juros. Entendi. E aí, no setor de varejo nos Estados Unidos, não só no setor de varejo, né, em vários setores, a gente tem aqueles REITs que são os chamados Triple Net Lease. Né? Para quem não, já deve ter ouvido se alguém pesquisou sobre REIT, ele já com certeza se deparou aí com essa expressão, né, Triple Net Lease. Explica para a gente o que é um REIT do tipo Triple Net Lease. Então, o Triple Net Lease, assim, quando você aluga, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, um apartamento. Quando você aluga lá um apartamento nos Estados Unidos, se quebrar lá uma torneira, você vai ligar lá na empresa, lá no REIT no caso, e vai vir consertar seu elevador, ou você aluga o imóvel. No caso do Triple Net Lease, ele fica isento disso, né? Então, assim, o REIT ele aluga, por exemplo, uma farmácia. Ele repassa para a farmácia todos os custos, que é a manutenção, seguro e imposto. Quando eu estou falando de imposto, aqui não é imposto sobre lucro, mas aqui é imposto IPTU, né? Então, tudo isso fica por conta do inquilino. Só que o inquilino, para se sujeitar a esse tipo de contrato, ele quer um contrato que ele vai ser longo, né? Ele vai ter garantia ali de que ele vai permanecer um tempo razoável, geralmente 10, 15 anos. Alguns REITs chegam a 99 anos ali o contrato. Aquele investidor que está chegando, por isso que eu falo que os Triple Net Leases são os mais interessantes para aquele investidor neófito no mercado americano. Porque você tem uma garantia muito grande de contrato. E geralmente eles são indexados à inflação dos Estados Unidos. Então o dividendo ele vai aumentando ali conforme a inflação dos Estados Unidos vai aumentando. Então você acaba se protegendo também contra a inflação. E diferente de um REIT que tem um contrato muito curto, onde você pode ganhar muito, mas também você pode perder, o caso de REIT de hotel é um exemplo clássico, né? Você tem a mais garantia de que esse contrato vai ser cumprido até o fim. E por que a gente chama de Triple Net Lease? Né? Porque são as três formas ali de custo que vai ficar por conta do inquilino. O REIT ele fica praticamente livre, né? Tanto é que a margem de lucro desses REITs Triple Net Lease chega a 95%. Entendi. Você particularmente gosta ou tem predileção pelo Triple Net Lease ou isso não é algo que influi na sua análise? Ah, não, isso é algo que influi bastante. Tanto é que lá na academia do REIT que eu tenho com o pessoal, é a coisa que eu falo para eles. Se eu pudesse, eu colocaria ali no mínimo uns 70% da minha carteira em contrato Triple Net Lease. Mas Uhum, não dá, né? A gente tem muito setor, por exemplo, setor residencial não tem contrato Triple Net Lease. Os melhores REITs industriais não são de contratos Triple Net Lease. Então, assim, você tem uma garantia muito grande, mas você fica ali meio engessado. Eu diria que seria como se fosse uma proteção da sua carteira esse tipo de contrato, né? Mas se você uhum. quiser ter aquela rentabilidade a mais, aí você precisa partir para contratos que não são Triple Net Lease. Entendi. Inclusive, né, agora entrando sobre montagem de carteira com REITs, eu sou muito fã de ETFs, né? Enfim, acho que todo investidor no final acaba gostando muito. E aí a gente tem o VNQ, né, que é um ETF do mercado todo americano, e você tem, recentemente, foi lançado, acho que ano passado, um ETF só de Triple Net Lease, né, que é o NetL. Né? Você investe na sua carteira em ETFs também ou não? Você faz aí o stock picking, né? No caso, rate picking aí para fazer a sua carteira. Não, cara, eu pessoalmente não invisto em ETF, mas eu também não Certo? sou contra também não, tá? Quem investe em ETF. Para falar a verdade, é, eu era até contra ETF, mas ultimamente quando eu vejo as pessoas montando carteira, eu falo, não, é melhor um ETF para você, meu filho, Sim. porque com esse tanto de REIT ruim que você colocou, porque as pessoas elas olham só para o dividend yield, e aí é aquilo que eu falei, dividend yield elevado é porque o mercado quer um prêmio alto naquele risco ali, daquele Sim. investimento. Então, para aquele investidor que é comum, eu acho que vale muito a pena, assim, começar pelos ETFs, tá? E lógico, depois você vai olhando ali. Mas hoje, eu não invisto em nenhum ETF específico. Eu tenho um VNQ, eu não vou falar que eu não tenho nenhum, eu tenho um VNQ, que ele está na minha carteira como se fosse o benchmark dela, né? Porque eu falo, pô, se eu não bater o VNQ, aí eu posso parar também. Hum. Eu ouvi uma live sua com o Baroni, né, o professor Baroni, enfim, sobre fundos imobiliários, e é uma live, inclusive, até um pouco antiga, acho que é do final de 2020, né, quando o mercado ali ainda estava pensando muito em pandemia, enfim.
E eu ouvi você falando assim, olha, se você pegar a performance dos 10 maiores REITs, né, que estão dentro do VNQ, eles batem com folga o VNQ. Então é como se eles fossem uma locomotiva, né, puxando o VNQ. Só que eu acho que desde então, e aí é um acho, tá, porque eu não conferi essa informação, mas eu acho que isso mudou um pouco recentemente, porque os maiores eram de tecnologia e os de tecnologia nesse momento são os que mais estão sofrendo com o aumento de juros americano, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso, né? Eu sei que você já falou, mas eu queria um pouco mais disso, né? Você falou assim, ó, realmente, dependendo da regra que você for montar, a melhor coisa que o cara pode fazer na vida é colocar em ETF. Mas aquela pessoa que realmente quer se dedicar, quer estudar, ele consegue superar o mercado. Então, eu não sei se você chegou a ver isso recentemente, mas hoje a performance do VNQ, que eu peguei aqui antes da nossa reunião, ele está caindo mais ou menos 4% no ano, né? Ou seja, não é uma grande queda, enfim, mas está caindo um pouquinho esse ano. Ele muito está sendo puxado por esses REITs de tecnologia, né? Acho que, por exemplo, a AMT, que é o maior, está caindo quase 10% no ano. Então, assim, qual que é a sua visão? Né? Fala, é melhor o cara, por exemplo, olhar lá no VNQ e falar, cara, o que tem aqui? Ah, pô, se pegar aqui os 10, 20 maiores, ou não, de fato, ou coloca no VNQ, ou enfim, ou faz um rich picking. Qual que é a sua visão aqui? Só para ajudar as pessoas que estão pensando em, por exemplo, ó, realmente eu tô vendo a conversa do Rafael com o Ismael aqui, e, pô, vou colocar o rich na minha carteira. Qual que é a melhor maneira do cara começar? Olha só, você tem um VNQ que ele vai ter todos os REITs lá dentro dele. Todos, não só REITs, né, mas ele tem empresas do mercado de real estate também. Mas você tem o ICF, que são só os 30 maiores REITs do mercado. Você tem o YR, que são 100. O SHH, que são 150 maiores REITs. Você tem ETF de REITs. Você tem uma infinidade de ETF de REITs, entendeu? Uhum, É lógico, as pessoas elas começam no VNQ porque elas acham que pelo fato do VNQ ser o maior, e ele realmente é um gigante no mercado de ETF, você vai estar mais seguro com ele, entendeu? E não existe essa relação. Só porque ele é grande quer dizer que o ETF não vai falir em tese, né? Você pode investir em outros ETFs ali que você vai acabar, ele liquida a posição e te entrega o dinheiro, não tem problema nenhum, entendeu? Mas uhum, hoje você tem infinidade, como você citou aí. Você tem o NETL, para aquele investidor que quer mais segurança no tipo de contrato, você investe só em REITs Triple Net Lease. Se você quiser contratos curtos, né, você tem o NURE. Então, tem todo tipo de ETF. No curto prazo, a gente sempre tem isso, né? Que um puxa para baixo, o outro puxa para cima. Por isso que eu falo, se o investidor ele não monta carteira e não faz o balanceamento dela, aí é melhor ele realmente investir em um ETF. Hoje, por exemplo, no último ano, os ETFs, os REITs ali de tecnologia, realmente eles performaram ali quase que no zero a zero, né? Se a gente for pegar 1, 2 anos ali. Mas, em compensação, os REITs industriais puxaram muito para cima. Por isso que o Prologis não é à toa que ele se tornou o primeiro colocado, né? Até ano passado era American Tower, hoje em dia já é um REIT industrial. E a gente tem diversos outros REITs industriais ali que acabaram puxando muito esse índice para cima. E não só industrial, os dois setores que mais puxaram, né? Que foi o setor industrial e o setor residencial ali ao longo do tempo. Por isso que a carteira ela precisa ser diversificada. Eu falo aqui, o investidor ele começa ali com a carteira dele e aí às vezes ele gosta muito de um setor e ele investe muito pesadamente nele. Então, por exemplo, quem tem só o REIT tecnologia certamente sentiu isso, entendeu agora? Mas por longo prazo, na minha opinião, continua sendo um dos melhores setores ainda. entendi. Não, perfeito, Ismael. E aí, Ismael, eu queria te fazer algumas perguntas com relação à sua carteira, né, pessoal? Hoje, você sabe, em REITs, quais são os três maiores REITs da sua carteira? Os três maiores, olhando aqui, lembrando de cabeça, é a Equinix, é o maior REIT que eu tenho hoje na carteira. E o segundo, eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que é Prologis. Acho que tem que olhar ali porque varia, né, a cotação Sim, ali de um sim. dia para o outro, mas são os dois maiores REITs ali que eu tenho na carteira. Entendi. Então, uma parte significativa do seu patrimônio pessoal, inclusive, está nesses dois, né? Equinox e o Prologis. Sim, Entendi. sim. Bom, bacana, Ismael. Vamos lá. Agora, assim, a gente vai se encaminhando para o final aqui da nossa live. E tem duas perguntas que eu sempre faço para todas as pessoas que passam aqui no Costa Show, né? Enfim, já passaram muitas pessoas.
E eu sempre faço essas duas perguntas, por quê? Porque essas perguntas elas dizem muito sobre a visão de vida da pessoa, sobre não só sobre os investimentos, mas sobre a vida mesmo. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual conselho você se daria, né, o Ismael se daria, se ele pudesse falar com o Ismael de 18 anos, né? Então, hoje, com certeza, o Ismael de hoje é muito diferente do Ismael de 18 anos, mas o que que você falaria para ele, né, para essa jornada que ele vai ter? Ah, eu poderia até falar, eu fico até pensando, né? Eu com 18 anos eu falaria, começa a investir em dólar, né? Nem que seja $1 lá, só para você aprender. Mas, cara, eu com Uhum, 18 anos era tão complicado, eu fico imaginando naquela época, seria tão complicado abrir conta na corretora e outra também. sim. Fico pensando, eu tinha tantas outras prioridades na época também, então, assim, eu não sei se seria o mais sábio, né? Eu falar, comece a investir mais cedo. Mas eu acho que, pelo menos, aprender que é o dinheiro, entendeu? Porque, assim, eu acabava vivendo sem entender o que era o dinheiro em si, né? Hoje eu consigo entender como que é a dinâmica do dinheiro, o que é a inflação, custo de capital. Então, eu falaria, não perde teu tempo vendo bobagem e aprende como que é o dinheiro. Porque o dinheiro ele é um jogo que não tem opção, a gente não tem opção, a gente vai ter que jogar, entendeu? Sim. Então, você gostando dele ou não, você precisa jogar esse banco imobiliário. A menos que você vai viver Isso. na selva, né? Então, eu acho que o conselho que eu daria é aprenda a entender o dinheiro desde cedo. Entendi. Você sabe que esse é um dos conselhos que mais passam por aqui, né? Basicamente cara, busca educação financeira o quanto antes, né? Porque é diretamente o crescimento do seu patrimônio, a qualidade de vida que você vai ter, está diretamente atrelado à educação financeira que você tem, né? Então é legal ver que a maioria dos investidores, a maioria dos influencers que estão hoje falando para os investidores pensam dessa maneira, né? E aí a segunda pergunta é, são sobre livros, né? Basicamente, eu gosto muito de livros, né? Tem bastante aqui atrás, enfim, um monte. E aí tem alguns, normalmente, a vida de todo mundo tem alguns livros que marcaram, né? Ou seja, um livro que te impactou, ou um livro que você mais indica para os seus amigos, o seu livro de cabeceira. Então, hoje, qual que é o livro que você indicaria para alguém, né, que não necessariamente precisa ser um livro de investimento, pode ser, já passaram livros aqui dos mais diversos, né? Então, qual é o livro que mais impactou o Ismael até hoje? Ah, acho que o livro que mais impacta, pra falar a verdade, para mim é a Bíblia, cara. É o livro que eu leio. Até para educação financeira, lá você lê provérbios, lá tem tudo sobre educação financeira Tem também. tudo, tudo. O próprio Jesus, cara, se você for pegar lá, grande parte das alusões que ele faz lá, né? Tudo tem envolvido dinheiro, né? Então, assim, Sim. porque é a forma mais fácil de ensinar as pessoas ali, porque é algo que aperta, né? Eu acho que primeiro colocar, primeiro livro ali que eu acho que é mais fácil das pessoas aprenderem, inclusive sobre educação financeira, é a própria Bíblia, entendeu? E, cara, tem diversos outros livros também, Poder do Hábito, eu achei muito legal de ler. Quer ver, tem um livro, agora falando sobre investimentos, né? Acho que um dos caras que eu mais gosto de ler, né, sobre investimento é um investidor chamado Sanzel, do mercado imobiliário. E ele tem um livro que chama Estou Sendo Muito Sutil, né? Porque ele é um gênio do mercado imobiliário, é um cara que começou do nada, imigrante, fugindo da Segunda Guerra Mundial, e chegou nos Estados Unidos, construiu um império hoje. Os maiores REITs que a gente conhece hoje listado na Bolsa dos Estados Unidos são dele. O primeiro REIT a entrar no índice S&P 500 foi um REIT Sanzel. Então, para o mercado imobiliário em si, eu gosto muito desse livro, né? Estou sendo muito sutil. Inclusive é o nome do Tá, livro. não, bacana. Eu não conheço esse livro, tá? Já vai com certeza para minha lista aqui de leitura, tá? E só queria agradecer vocês, Mar, por, né, essa disponibilidade, domingo à noite, estar aqui com a gente, falando sobre o REIT, apresentando um pouco mais sobre essa classe de ativo que é muito importante. E agora, lembrando, né, para aqueles que querem ter uma exposição passiva, né, esse setor finalmente chegou no Brasil, ETFs nesse sentido, né? Então hoje a gente tem a Lug 11 e tem outro também que eu não me lembro agora qual que é né, o código dele, mas a gente tem a condição de investir em REITs também aqui no Brasil de uma forma, vamos dizer assim, passiva para quem quiser. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? E se você quiser deixar um recado final pessoal, fica à vontade. Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui participando com o pessoal, falando de REITs, é um assunto que
eu gosto bastante de falar, né? Porque você acaba lendo o dia inteiro, né? Então é bom que eu não fico despejando da mulher aqui, né? Falando sobre o REITs com ela, eu falo REITs com quem realmente está interessado em ouvir sobre o assunto. Mas eu agradeço bastante aí o pessoal que está começando. Comece a olhar para os REITs também nos Estados Unidos, não só REITs, né? A gente tem diversas classes de ativos nos Estados Unidos. Eu não vou falar que só o REIT que presta, né? A gente tem muito ativo bom nos Estados Unidos, inclusive os inquilinos dos REITs são excelentes, se investir em vários deles. Então, e bons investimentos, né? Porque a melhor forma da gente ter uma renda passiva em dólar é a gente garantir que a gente vai ter segurança, né? Até porque, ao meu ver, quando a gente pensa em tirar o nosso dinheiro do Brasil, a gente está buscando exatamente essa segurança de se investir em dólar. Então não vale a pena você, em vez de colocar o teu patrimônio em qualquer investimento, procurando rentabilidade a qualquer custo e perder o principal, né, que é suas horas de trabalho. Sim, na realidade, como eu sempre digo, o que enriquece é o trabalho, né? Então não adianta você. Muitas pessoas Sim, confundem isso, né? Eles acham que vão ficar ricos com os investimentos. Não, você não vai. O que os investimentos fazem para você é remunerar o que você conquistou. Mas se você não conquistou nada porque você não trabalhou, não há o que ser remunerado, tá? Então, aí o pessoal começa a cair em promessa fácil de day trade, promessa fácil de opções binárias, e aí o cara perde um pouco de dinheiro que ele tem. Então, o que enriquece é o trabalho, concentre-se no trabalho de vocês, aporte, longo prazo, bons ativos, que isso faz o milagre dos juros compostos no patrimônio de qualquer pessoa, não é isso, Ismael? exatamente. Cara, fazer o arroz com feijão no longo prazo dá muito mais resultado. Com certeza, com certeza. O problema é que, sabe qual que é o problema? Eu não sei se você tem essa impressão, mas a minha impressão depois de anos aqui, não só no Instagram, no YouTube, é que as pessoas elas não gostam de ganhar dinheiro. Elas gostam de brincar de roleta. É isso que elas gostam. Então, assim, se você quer ganhar dinheiro, aí sim, aí você vai investir a longo prazo, vai aportar seu dinheiro. Agora, se você quiser, e é o que eu falo, se você quiser brincar de roleta, cara, brinca, mas não brinca no mercado financeiro, brinca no lugar certo. Vai no cassino, vai jogar poker online, vai fazer qualquer coisa. O problema é que as pessoas, olha para você ver como é que são as pessoas. Elas querem brincar de roleta no mercado financeiro e querem ganhar dinheiro no poker, né? Ou em qualquer outro lugar. Então tá ao contrário, galera. Então, você quer se divertir, tem um lugar para se divertir e tem esse lugar para investir. A Bolsa de Valores, não só brasileira, nem americana, é um lugar de você investir para o seu futuro, para a sua aposentadoria, tá? Não se esqueçam disso. Ismael, só tenho que te agradecer pela sua disponibilidade, vamos repetir outras vezes. Muito obrigado e até a próxima.